2025 já começou e você está se perguntando como não perder dinheiro no digital? Então esse vídeo aqui eu montei especialmente para você. Seja muito bem-vindo, meu nome é Vinícius Fernandes, sou coordenador e gestor de tráfego na Alex Company e hoje estou trazendo esse conteúdo para você que cansou de perder dinheiro e 2025 é a sua virada. Se você gostar desse vídeo, já sabe, deixa o like, a sua inscrição aqui embaixo e compartilhe o vídeo que me ajuda a produzir mais conteúdo e levar a mensagem mais para frente. E não se esqueça, se você está procurando uma assessoria completa de marketing digital para alavancar suas vendas, vou deixar o link aqui embaixo também e conheça a Alex Company, perfeito? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Independente de como está a economia do país, independente dos problemas que a gente passa, uma coisa é certa, nós precisamos vender. Se não vendermos, o nosso negócio não cresce, a gente não consegue remunerar as pessoas do jeito que a gente gostaria e também a gente não consegue escalar o nosso negócio. Aqui consiste simplesmente em 3 passos. Nossa parte orgânica, a nossa parte paga e o que eu não devo negligenciar nesse ano de 2025. Como você sabe, vamos começar por partes, tá? Primeiramente, na parte orgânica, lá vamos nós de novo. O que eu quero dizer com isso? No digital, é muito comum, principalmente para aqueles que estão iniciando, e eu já vi até mesmo empresas maiores que já têm há mais tempo no mercado, fazendo exatamente o que está escrito aqui. Quando a gente fala em não cometer alguns erros para o ano de 2025, a gente não pode ter preguiça de produzir conteúdo, temos que evitar os conteúdos genéricos e também fugir da falta de criatividade. O que é mais comum hoje no mercado é exatamente isso aqui acontecer, tá? Então, preguiça de produzir conteúdo. Preguiça de produzir conteúdo, ela vem carregada com algumas falas que já são normais, a gente acaba ouvindo diretamente, mas a gente ouve muito dos nossos clientes exatamente essas frases. Dá muito trabalho produzir esse vídeo, produzir esse conteúdo, não tenho tempo, vocês podem fazer para mim. Então é outra dúvida muito comum, você já deve ter ouvido também ou já falou essas frases aqui e também vou ver se faço essa semana, frase dita há quase um mês atrás. Promete, 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 não tira do papel e fica sempre repetindo a mesma frase. Para as coisas serem diferentes, você precisa tomar uma ação, você precisa fugir do que está aqui. Conteúdo genérico. Conteúdo genérico é exatamente uma das coisas que mais inundou o Instagram, principalmente nesses últimos tempos. Quem quer crescer perfil muitas vezes acaba produzindo exatamente esse conteúdo genérico e são algumas informações, né, que todo mundo já sabe e todo mundo já viu dezenas de vezes. Como funciona o tráfego pago? Por que devo investir em tráfego pago? Por que devo iniciar no digital? Como vender meu curso? Então são exatamente conteúdos que a gente já viu dezenas de vezes. Não necessariamente eles não têm a sua devida necessidade, o problema é que a gente vê muita gente postando exatamente a mesma coisa. Isso não diz só respeito a quem quer crescer seu perfil como prestador de serviço ou até mesmo como um gestor de tráfego autônomo, uma assessoria, enfim. A gente vê isso também em vários perfis, tá? De clientes mesmo que acabam pegando esse conteúdo mais básico e sempre replicando, ou seja, geralmente eles podem fazer em carrosséis, né? São em carrosséis, ou só muda o estilo do criativo, ou seja, os elementos que compõem, mas no geral ele acaba sendo a mesma coisa, tá? E também a falta de criatividade que correlaciona com o item acima, né? Copia o post de outra pessoa, troca as cores e não personaliza as informações. Não se dá o trabalho de produzir um conteúdo melhor, de ir atrás de informações, roteirizar um videozinho e postar um conteúdo que realmente vai agregar para as pessoas. Na parte de tráfego pago, nós temos 3 possíveis cenários, tá bom? Quais são esses 3 possíveis cenários? Eu tenho a opção de contratar um gestor júnior, contratar um gestor pleno ou sênior, ou até mesmo rodar o meu próprio tráfego, tá? Aqui são alguns itens que a gente precisa estar analisando para a gente tomar a decisão correta e evitar perder dinheiro no digital fazendo a escolha errada, que vai nos custar tempo, vai nos custar principalmente dinheiro também, tá? Quando nós somos uma empresa menor, de uma pessoa, eu faço tudo dentro da minha empresa, ou até mesmo eu tenho uma empresa que tem mais colaboradores, eu preciso levar em consideração diversos elementos. Se eu estou no meu momento de contratar, se eu tenho
dinheiro para bancar uma fase de testes na parte de tráfego, porque o resultado não vem do dia para a noite. Se eu até mesmo consigo bancar talvez uma assessoria, uma agência, alguém que tenha um conhecimento maior, ou se até mesmo eu mesmo posso rodar o meu tráfego, tá? Então vamos lá. Na parte de contratar um gestor júnior, a gente precisa entender que geralmente esse gestor júnior ele custa pouco. Por quê? Porque ele é júnior, tá? Geralmente esse gestor júnior é aquele que oferece o serviço para você e vai te cobrar mais barato, até porque ele está iniciando no mercado de tráfego. Geralmente esse gestor faz tudo, tá? Esse profissional ele faz tudo. Então ele sobe uma campanha, geralmente no Meta Ads é muito difícil você encontrar um profissional que está iniciando no tráfego hoje e já começa a trabalhar com Google Ads. O mais comum é realmente o Facebook Ads, tá? O Meta Ads. Geralmente esse profissional ele produz o criativo, ou seja, ele cobra pouco, porém ele entrega muito, tá? Então ele pode não ter um conhecimento de design muitas vezes, e geralmente ele não tem, isso é normal, ele quer sempre entregar um monte porque ele está precisando fechar, ele está precisando pegar essa experiência, então ele vai buscar te entregar o máximo possível. Porém, a gente precisa observar que muitas vezes ele não tem ainda essa vivência, essa maturidade, esse tempo de mercado para conseguir identificar o que é um criativo, produzir um criativo bacana para você, tá? Faz a copy, ou seja, as descrições do que vai dentro do seu criativo, dentro do seu anúncio, geralmente genéricas, simples e sem detalhamento. Aqui eu estou trazendo um exemplo de um gestor júnior, não significa que isso se aplique a 100% dos gestores júnior, não é isso. Aqui é um possível cenário que é o mais comum, que a gente acaba vendo até mesmo nas entrevistas que a gente faz aqui dentro da empresa. E edita vídeo também, né? No máximo aí coloca uma legenda, faz um corte, dá o seu jeitinho ali para conseguir entregar esse vídeo que você mandou para ele da melhor forma possível, né? E naturalmente você recebe o quanto você pagou. Você contratou o profissional, quis pagar ali seus 200, 300 reais para ele prestar um serviço, ele te entregou conforme as skills, as habilidades que ele tem, isso aqui, e agora você vai receber o quanto você pagou naturalmente. Então o resultado ele é ok muitas vezes, tá? Gestores iniciantes eles podem sim gerar resultado, mas pode ser que não tenha tanta expressão assim, até porque você pode até mesmo ficar um pouco receoso de largar uma verba maior na mão dele, ou até mesmo quer ver os resultados, tá? Não lhe dá auxílio na produção de conteúdo e comercial muitas vezes, então como eu comentei anteriormente, ele não tem essa vivência, então pode ser que ele não te preste todo esse apoio e esse suporte. Ele não lhe entrega um planejamento de marketing e campanha muitas vezes, porque ele, como eu disse, recém iniciou. Então, se ele não entende de criativo, se ele não entende de parte de campanhas de forma mais aprofundadas, vai ficar muito complicado de ele conseguir desenvolver um plano de marketing. Ele está ali para subir campanhas, ele é um apertador de botão, ele vai subir suas campanhas com o orçamento que você colocou e vai acompanhar os resultados que está gerando, beleza? Quando a gente fala de contratar um gestor mais pleno ou sênior, aqui a dinâmica é outra, tá? O profissional muitas vezes custa mais caro. Em quase 100% dos casos ele vai custar mais caro, perfeito? Ele pode estar atrelado a uma empresa ou ele pode estar trabalhando solo. Geralmente ele vai estar atrelado a uma empresa, então você não vai contratar o gestor propriamente dito. Você vai contratar a empresa, a assessoria, a agência que vai prestar o serviço para você, perfeito? Esse gestor ele tem mais conhecimento e mais experiência, até porque ele tem uma rede de suporte atrás dele que consegue trazer para ele o esclarecimento e as dúvidas que possivelmente ele possa vir a ter caso surge algum imprevisto no seu planejamento, nas suas campanhas e tudo mais, ele vai conseguir ter essa rede de suporte da própria empresa, tá? E esse gestor aqui, ele já é mais completo, afinal, a gente está falando de gestor pleno para um gestor sênior. Esse gestor, ele vai subir campanhas tanto no Meta Ads, ele deveria ter, e na maioria dos casos tem, conhecimento em Google Ads e demais redes que pode estar rodando, seja um TikTok, seja um LinkedIn, alguma outra fonte de tráfego. Ele faz uma copy mais complexa e com maior assertividade, ele já trabalha aqui com gatilhos mentais, ele consegue desenvolver ela sem deixar muito longa, para que ela seja visualmente bonita e também atrativa para o consumidor que está recebendo esse anúncio.
Na parte de criativo, ele pode até construir essa parte de criativo, mas ele consegue discernir o que é um criativo bom de um criativo ruim. Ele consegue fazer esse discernimento e olhar no criativo e entender, poxa, esse criativo aqui vai converter, esse outro aqui não vai converter. Pela vivência dele, pela experiência dele, ele já vai conseguir distinguir o que é um criativo bom, um criativo ruim, um que tem maior probabilidade de converter e outro que não tem essa probabilidade de conversão ou até mesmo é menor, tá? E a parte de landing pages e parte de rastreamento, né, o traqueamento, ele vai saber realizar essa configuração de landing pages, colocar os códigos, né, se necessário, seja do Tag Manager, seja do Analytics, seja o pixel do Facebook, toda essa parte de rastreio, de remarketing que ele vai fazer de pessoas que acessaram o seu site, acessaram o seu cardápio, se você for um restaurante, tudo isso, essa parte ele vai conseguir fazer também, afinal de contas ele é um profissional mais completo e tem mais tempo de mercado também, tá? E, naturalmente, você recebe o quanto pagou. Aqui eu quero fazer um parênteses que é o seguinte. Vindo desde 2019, quando começou esse movimento de gestores de tráfego um pouco mais aprofundado, inclusive eu sou dessa leva também, por isso que eu digo, não são todos os profissionais. Nós vemos, e é muito comum acontecer, de você encontrar um profissional e ele ser especialista. Você encontrou outro profissional, ele é especialista. Então parece que a palavra especialista se tornou uma unanimidade. Se você é um gestor de tráfego, se você tem uma agência, você é especialista. Mas aqui a gente precisa tomar cuidado também com essa questão, verificar as empresas que estamos querendo contratar, porque a gente sabe que tem muito profissional que hoje visa receber pós-fechamento de contrato, mas acaba não entregando o que está prometendo. Mas aqui, naturalmente, você deveria receber o quanto você pagou, tá? Então, é o seguinte, maior valor cobrado, maior o nível de entrega. Naturalmente, se estão te cobrando mais, o nível de entrega também precisa ser maior, tá? Afinal de contas, nós somos medidos pelos resultados dos nossos clientes. Essa frase muito comum que a gente utiliza aqui dentro da Alex e é uma verdade, tá? Esse profissional aqui, ele precisa entregar resultados em números de forma maior, ou seja, naturalmente ele também vai estar investido mais, afinal de contas, se você está pagando mais caro no profissional, é porque você também está propenso a investir mais, então ele precisa te entregar um resultado maior. Ele sabe a diferença entre um atendimento ok, um atendimento bom, um atendimento ruim, ele consegue te dar esse suporte, pelo menos básico nessa parte, e não é somente um apertador de botões, ele entrega estratégias e planos de marketing para você. Então virou o ano, ele consegue sentar aqui com você, fazer um alinhamento em reunião e te entregar um planejamento de marketing, identificar quais foram as falhas do ano anterior, quais são as falhas que estão acontecendo e te apresentar um plano de melhorias para que vocês consigam implementar juntos, seja na parte de tráfego, seja na parte comercial, seja na parte orgânica. Então tudo isso ele consegue desenvolver porque ele vai ter habilidades e vivência profissional para conseguir te entregar isso também. E a nossa terceira opção, e aqui a gente precisa tomar cuidado também, que é o seguinte, rodar o próprio tráfego, tá? A gente tem que entender que tudo que a gente faz na nossa vida custa tempo, tá? Então se você está pensando em aprender tráfego pago para rodar para a sua empresa, aqui eu preciso que você tenha atenção num ponto muito importante. Não é só esse ponto, mas esse ponto aqui é um divisor de águas que eu diria para você levar em consideração, que é o seguinte: quanto tempo você leva para aprender a subir uma campanha de forma satisfatória, tá? Tendo pelo menos o domínio básico da ferramenta, independente de qual for a fonte de tráfego, versus o quanto você poderia faturar se tivesse exercendo a sua função principal, sua operação principal dentro da empresa. Então eu sou um fotógrafo. Quanto tempo eu vou levar para aprender tráfego e eu poderia estar monetizando esse valor aqui, mas eu estou despendendo aqui para aprender na plataforma? Quanto tempo eu vou demorar para subir uma campanha no meu gerenciador aqui, ao invés de estar tomando conta do meu restaurante, para que seja feito tudo de forma mais eficiente, para conseguir gerar mais receita? Então isso aqui é uma coisa que eu preciso levar muito em consideração. É muito comum você, profissional, que não tem um valor tão alto para investir na plataforma e acaba aprendendo tráfego. Tá tudo certo.
Só eu peço que você leve em consideração esse ponto aqui justamente porque você precisa entender se faz sentido hoje você despender esse tempo aqui aprendendo a plataforma que está sempre se atualizando, ao invés de contratar um profissional e focar a sua energia, a sua força no que você faz de melhor, que é a operação da sua empresa, que é fazer um valor maior por hora, perfeito? E no ponto 3, o que eu não devo negligenciar? Muita atenção nesse ponto aqui. Eu separei ele em 2 pilares, que está listado de forma mais superficial, só para trazer uma ideia desses 2 pontos que são cruciais para a gente conseguir alinhar juntamente com o tráfego, tá? Primeiro de tudo, processo, tá? Tudo precisa estar escrito. Todo o processo da minha empresa precisa estar escrito, principalmente quando eu tenho funcionários. Por quê? Porque eu preciso ter um passo a passo para eles seguirem. Senão, eu vou ter funcionários executando a mesma tarefa de forma diferente. Isso não vai trazer uma padronização para o meu negócio e isso não vai trazer a eficiência, porque afinal de contas eu não vou conseguir medir se um está levando mais tempo, se um está levando menos tempo, se está sendo mais eficiente ou não, tá? Então tudo precisa estar escrito. Uma empresa sem processo nada mais é do que um barco à deriva, tá? Então você precisa entender esses 2 pontos. O que você fez para chegar até aqui? Quais foram os desafios que você enfrentou? Eu tive que melhorar minha organização, eu tive que melhorar minha retórica como vendedor, eu tive que contratar pessoas para fazer parte do meu time, eu tive que organizar as minhas finanças para conseguir manter o fluxo de caixa saudável, eu tive que construir cases para conseguir alavancar mais as minhas vendas. Tudo isso eu preciso entender, assim como eu também preciso entender o que eu preciso fazer para chegar no próximo nível. E aqui, claro, eu vou alinhar isso com um plano de marketing, obviamente, seja que o gestor vai entregar, seja a sua equipe interna, seja o seu conhecimento, talvez você tenha conhecimento em marketing e vai aplicar, mas aqui você precisa entender o que você fez para chegar no ponto A até o ponto B e o que você vai precisar fazer para chegar do ponto B ao ponto C. E nada mais é, alguns exemplos que eu trouxe aqui, é contratar mais pessoas, é tornar os processos mais eficientes na medida que minha empresa vai crescendo. Não há crescimento sem caos, tá? O caos antecede a ordem, então você precisa entender que você nunca vai conseguir crescer de forma tranquila. Sempre vai haver caos, problemas a serem resolvidos. Afinal de contas, a gente ganha dinheiro, né? O nosso valor é uma consequência da resolução de problemas que a gente faz para o nosso cliente, tá? Então também entender se eu preciso treinar melhor o meu time, se eu preciso delegar funções no meu negócio, principalmente você que está iniciando, que está crescendo a empresa. Pô, eu sou muito bom em tal processo, ninguém executa melhor do que eu. Esse é um erro muito comum que a maioria dos empresários cometem, não delegar o que deve ser delegado, o que eles podem delegar. Você precisa entender que pessoas são substituíveis. E se você quer crescer o seu negócio, você vai inevitavelmente contratar mais pessoas e precisar delegar a sua função. E entender que existem sim profissionais competentes que só precisam do direcionamento, entender o processo da sua empresa para que executar de forma tão boa ou melhor do modo que você executava. E a parte comercial, que é fundamental. Você, gestor de tráfego, você, cliente que quer rodar o próprio tráfego ou até mesmo está pensando, empresário, está pensando em contratar uma empresa. Vocês precisam entender que a parte comercial é função dos dois. Não é nem função só do empresário, do time de vendas, nem função só do gestor de tráfego com os leads, tá? Por que eu estou falando isso, tá? O gestor de tráfego, ele não faz milagre. Primeiro ponto, ele não faz milagre. O tráfego e o trabalho é uma construção a 4 mãos. Porque se eu tenho um lead bom e um atendimento bom, a tendência é que eu tenha mais vendas. Se eu tenho um lead ruim e um atendimento ruim, naturalmente eu vou ter menos vendas. Se eu tenho um lead bom e um atendimento ruim, em alguns casos eu vou sim conseguir fazer vendas. Menos do que eu deveria em função do meu atendimento, mas eu vou sim conseguir fazer algumas vendas, muito provavelmente, tá? E um lead ruim, um atendimento ruim também é zero chance de vendas. Aqui não tem choro. Então você, gestor de tráfego, você empresário, vocês precisam
conversar. Vocês precisam se entender, alinhar esse atendimento, porque nem sempre é culpa do tráfego, nem sempre é culpa do comercial, mas sim é um trabalho em que ambas as partes precisam estar em sintonia, trocando figurinha para que vocês consigam alinhar esses leads e converter essas vendas, essa demanda que está sendo gerada, beleza? E eu também preciso ter um olhar interno para dentro do meu negócio, tá? O meu time comercial, ele sempre precisa estar treinado e capacitado. Eu sempre preciso estar monitorando isso, perfeito? Independente da experiência de cada um. Se eu tenho um vendedor hoje na minha empresa que ele é o campeão de vendas, ele precisa cumprir o processo do mesmo jeito que o meu pior vendedor cumpre. A diferença é que eu preciso capacitar o meu pior vendedor e sempre trazer, agregar a experiência do meu melhor vendedor para o time também. Então, esse treinamento e capacitação não funciona, obviamente, só para a parte de vendas, para o time comercial, mas para a empresa como um todo, tá? Padronizar o atendimento do vendedor mais júnior ao mais sênior, todos precisam atender da mesma forma, seguindo o mesmo princípio, porque senão, daqui um pouco você perde um vendedor que é muito bom porque você não deu direcionamento e não padronizou a forma como deve ser feito o atendimento. Ele acabou não conseguindo converter essas vendas e você, pelos resultados que ele vinha apresentando sem essa direção, achou que fosse melhor fazer um desligamento e pode ser até mesmo um tiro no pé, tá? Acompanhamento de performance, identificar quais são os gargalos que estão causando uma possível queda de vendas. Então, se você está com quedas de vendas, você precisa identificar o que está acontecendo porque essas vendas estão caindo, tá? Se o problema é pessoas, se o problema é processo, se o problema é os leads que são gerados do tráfego, então isso você precisa monitorar também. E principalmente, não desistir da venda do lead que foi gerado. Você precisa fazer uma sequência de follow-ups e também quebrar as objeções do seu cliente. Se você desistir do lead que você conseguiu ter um avanço de conversa, conseguiu ter um retorno desse lead, porque você simplesmente achou que ele não iria mais comprar de você e não quis entrar em contato, você pode estar perdendo uma venda e o seu cliente pode estar indo para o seu concorrente. Então é fundamental que você faça o acompanhamento via CRM ou não desses leads, faça essa sequência de follow-ups, pelo menos 5 follow-ups, e também quebre as objeções desses leads para que a gente consiga, no final das contas, mostrar para o nosso cliente que nós somos a melhor opção para o problema dele, beleza? É muito difícil você, seja empresário, seja gestor de tráfego, perder dinheiro nesse ano de 2025, observando todos esses pontos aqui. Obviamente, esse mapa mental aqui vai ficar aqui na descrição do vídeo para que você consiga consultar ele também posterior ao vídeo, beleza? Se você gostou, já deixe seu like, seu comentário aqui embaixo e já sabe, se estiver procurando uma assessoria de marketing para escalar os seus negócios no ano de 2025, tem o link aqui na descrição, vai ser um prazer te atender. Então, é isso e eu te vejo no próximo vídeo.